Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos. Portanto, o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Crie, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltastes as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor. Invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Amém. Amém, glória a Deus, amém. Um salmo de gratidão. Um salmo de gratidão ao Senhor. Nós lemos 19 versos desse salmo. O salmista começa falando pelo amor dele, porque o Senhor ouviu a sua voz e ouviu a sua súplica, ouviu a sua oração. E aqui ele coloca todas as circunstâncias que o Senhor o livrou. Cordéis de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu encontrei aperto e tristeza. Depois ele fala que o Senhor livrou a alma dele da morte, os olhos dele, os olhos das lágrimas, os pés dele da queda. E ele, no versículo 12, que é um versículo que eu quero pontuar bem hoje para nós refletirmos, o salmista fala o seguinte: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Vamos repetir esse versículo? Vamos lá? 1, 2, 3. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Estou. Maria, me conta uma coisa que Deus fez na sua vida, coisa rápida, uma coisa que você é grata a Deus por Deus ter feito. Minha família. Sua família. Amém. Você, Ju? Seus filhos. Amém. Eu esqueci o seu nome. É Tiago. Eu estou com medo de falar Tiago e não acertar. Uma coisa que você é grato a Deus. Eu sou do Rio. Maravilha. Jéssica. Sua vida. E tu? Sua família. Amém. Então somos gratos a Deus. Sou grato a Deus pela minha família, pela minha esposa. Então temos gratidão. E aqui o salmista pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito?
que eu darei ao Senhor? Quem caiu aí? Caiu no celular. O que você tem a dar ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida? Faça esse questionamento a você. Senhor, o que eu tenho que te dar por tudo que o Senhor tem feito? Mesmo com todas as situações adversas das nossas vidas que nós temos, as dificuldades, como o próprio salmista falou aqui, cordéis da morte me cercaram, tanta coisa aconteceu, o Senhor me livrou da morte, mas mesmo assim, o Senhor me livrou, eu tive livramento. E Ele fala: pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Por quê? Porque eu sou grato. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai o Senhor, louve ao Senhor, bendiga ao Senhor. Ah, Senhor, mas está difícil a situação. Louve ao Senhor. Por quê? Porque pode estar difícil hoje, mas ontem o Senhor te livrou, anteontem o Senhor te livrou, no mês passado o Senhor te livrou também, no ano passado o Senhor te livrou e te sustentou até aqui. Então nós temos que ter gratidão, nós temos que ser gratos por todos os momentos da nossa vida, independente da forma que esteja acontecendo. Nós criamos experiência com as nossas adversidades. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele fala que a provação, ela nos cria experiência, paciência e esperança. A sua provação cria experiência porque você está passando por ela, você está criando experiência para ser forte. Quando você cria experiência na sua provação, você tem paciência para passar por ela. Você adquire a paciência, porque às vezes a aprovação não é só em um dia. A sua dificuldade às vezes não vai ser só uma semana, vai ser um mês, um ano. Então você cria experiência, paciência, experiência e a esperança. Porque você criando essas primeiras, as duas, a paciência e a experiência, você vai ter a esperança que o Senhor virá ao teu encontro. É isso que nós temos que ter nos nossos corações. Temos que ter a paciência, a experiência e a esperança. E sermos gratos e gratas ao Senhor por tudo que Ele nos faz, por tudo que Ele nos proporciona. Senhor, eu sei que o Senhor já tem feito tanto por mim, mas eu queria mais. Porque o ser humano ele quer mais. Deus pode ter feito tudo na tua vida, mas você vai querer mais. Você vai precisar de mais. O ser humano é assim. Mas hoje eu vindo para cá, passou um carro do meu lado, e quando esse carro passou, eu vi uma frase que eu estou tão forte no meu coração. Eu estava refletindo sobre o Salmo 116 e eu falei: Senhor, eu vou falar justamente de nós sermos gratos a Ti, de nós elevarmos a Ti um louvor pelos Seus benefícios e que poderemos pedir ao Senhor hoje. Refletindo em cima do viaduto, foi quando o carro passou com um versículo de 2 aos Coríntios, escrito assim: a minha graça te basta. E Deus respondeu na hora no meu pensamento: a minha graça te basta. Restante, o Senhor completará. Será um complemento. Mas a graça do Senhor nos basta. Seja grato por isso. A sua gratidão já deve começar, principalmente, a primeira coisa,
graça de Jesus Cristo na sua vida. Por Jesus Cristo estar contigo. Por Ele ter morrido na cruz por você. A graça de Jesus Cristo nos basta. O que o Senhor fizer a mais, como o próprio Jesus Cristo falou em um dos seus ensinamentos, Ele fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas eu vos acrescentarei. Sejamos gratos, primeiramente, pelo reino de Deus e pela sua justiça. Porque o reino de Deus chegou a nós. A sua justiça, estando na nossa vida, é algo que o homem não pode mensurar. A justiça de Deus. Porque nós sabemos que o homem falha, que o homem erra na sua justiça, na sua forma, às vezes, de julgar uma causa, de uma forma de resolver. Mas nós sabemos que a justiça de Deus é reta, que a justiça de Deus é verdadeira. Então nós devemos ser gratos a Ele, buscar o seu reino, buscar a sua justiça. As demais coisas Deus nos acrescentará, Deus nos dará por complemento. E é bonito esse salmo, porque o salmista ele começa falando: ama ao Senhor. Mesmo com todas as questões, ama ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Passei por tudo, mas eu amo o Senhor. Passei por todas as tribulações, mas eu amo o Senhor. Passe por todas as guerras, meu irmão, minha irmã, continue amando o Senhor. Passe pela tribulação e continue amando ao Senhor. E continue dando graças a Ele pelos benefícios que Ele tem feito na sua vida. São tantos benefícios que Deus tem feito, tantas coisas que o Senhor tem nos proporcionado. Tempos de guerra existem? Claro que existem. Tempos de tribulação, tempos de aperto, existem. Todos nós passamos e não estamos sujeitos a passar por isso. Mas que em nenhum desses momentos a nossa boca se cale, mas que sempre a nossa boca se abra para louvarmos a Deus, para termos um louvor, uma adoração ao Senhor, uma súplica. Claro que nós vamos suplicar, porque nós queremos ser livres dessas coisas, essas coisas que nos apertam, que nos afligem, que nos fazem mal, mas que na sua oração a primeira coisa que você faça é louvar ao Senhor. Que você comece a sua oração louvando ao Senhor e agradecendo por tudo que Ele tem feito. Guarda esse versículo 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor tem feito tanto por mim. É isso que nós temos que colocar nas nossas mentes. Infelizmente, o Evangelho tem se tornado algo de troca. As pessoas vêm numa igreja, fazem um culto por uma troca. Como se fosse... Se Deus tivesse a obrigação... Ontem nós tivemos uma peça teatral. Foi muito interessante. A minha esposa queria assistir há muito tempo uma peça chamada O Jardim do Inimigo, ali na Teatro Nice, né, amor? No Teatro Nice, ali na Brigadeiro Luiz Antônio. Minha esposa, eu queria assistir. E lotado, tinha muita gente. E foi uma peça teatral que nos chamou muita atenção, porque é uma peça que o diabo fala o tempo todo com a plateia. Uma pessoa, né, vestida de diabo, fala o tempo todo e confronta a plateia. De todas as coisas que a gente faz e que a gente nega o nome do Senhor. E uma das coisas que ele chamava a atenção, que ele falava que as nossas igrejas, os nossos cultos viraram um momento de: Deus, eu quero que o Senhor fale comigo hoje isso.
Se o Senhor não falar comigo até as 9 horas da noite, eu paro de ir na sua casa. Por quê? Porque o Senhor tem que falar comigo. O Senhor é obrigado a falar comigo. Se o Senhor não falar e responder a minha oração, eu não vou mais na tua casa. E é isso que tem virado algumas igrejas. Eu quero a resposta imediata de Deus. Eu quero que Deus fale comigo agora. Eu quero que chegue lá e que o louvor fale comigo, e que a palavra fale comigo, e que se não falar comigo, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais louvar, eu vou esquecer de Deus, porque Deus está sendo ingrato comigo, porque eu fiz isso para a obra, eu fiz aquilo para a obra. É assim que acontece dentro das igrejas. As pessoas sempre gratas e querer a resposta imediata de Deus. Enquanto Jerusalém levou 400 anos esperando Jesus Cristo, sem profeta. Jerusalém levou 400 anos sem profecia. E a gente acha que a gente tem o direito de pedir a Deus uma resposta imediata. Que Deus é obrigado a bater um papo com você, responder o que você quer e está tudo certo. É o que o mundo pensa. E acho que o Evangelho é isso. E foi muito bonita essa peça teatral, porque aí e o diabo lá confrontando, aí você só vê assim, daqui a pouco, olha, e alguém levantando a mão, falei, eita, olha, e no final virou um culto, a peça, virou um culto. O povo levantou e louvou, mas louvou mesmo. E a minha esposa falou que tinha um jovem lá, eu nem tinha visto, que chorava de soluçar, porque começou a falar dos desviados. E tem um monte de desviado aqui, e o povo começou a chorar. E assim, a peça em si foi linda, linda. Por quê? Às vezes Deus precisa falar conosco num lugar que não é nem a igreja. Deus fala conosco em tantos lugares, não só na igreja, não só nessas 4 paredes. Mas existem pessoas que deixam Deus de uma forma tão fácil. Na primeira tribulação, na primeira dificuldade, as pessoas deixam Deus. Por quê? Porque a sua casa não está firmada na rocha. A sua casa não tem alicerce suficiente. Porque você só quis ouvir aquilo que te agradava. E só aquilo que te agradava não vai ser suficiente para te segurar no caminho de Cristo. Não. Se você construir a sua casa em cima da areia, o vento bate e leva a tua casa embora. E vai cair. Por quê? O que você quer dizer com isso, pastor? Você ouvir pregações de otimismo, só de Deus vai fazer, e que Deus vai aparecer, e não sei o quê. Cadê a dificuldade? Cadê a casa construída na rocha? Não tem. Por quê? Você não tem alicerce nenhum. Só jogaram areia, e mais areia. Por quê? Areia bateu, não te machucou, não te fez nenhum dano na areia. Agora joga um concreto, joga uma ferragem em cima de você, vai te machucar, mas você vai ver que a sua base vai estar muito mais sólida. Por quê? Porque foi realmente armada, foi feita em cima de algo muito mais concreto, que é Jesus Cristo. Então guarde essa pequena meditação hoje. Seja grato, seja grata. Pode ser que Deus não te responda hoje, nem te responda amanhã, que Deus não é obrigado a te responder no tempo que você quer. Não. Elias também, quantas vezes tentou falar com o Senhor deu, não chega para lá nele. O salmista Davi tentou falar com Deus e Deus também deixou ele um pouco no vácuo, deixou ele em silêncio. E às vezes acontece nas nossas vidas, e Deus deixa a gente no silêncio. A gente olhar e falar, Senhor, mas eu preciso de uma resposta, mas nem sempre será a resposta que você quer. E muitas vezes Deus está falando ao teu coração algo que você não quer. Aí você também não aceita, aí é um problema seu. Se Deus fala,
não. E você quer um sim. Você está batalhando pelo sim. E Deus já falou na palavra, não, é não. E para de ser teimoso. É simples. O Evangelho de Jesus Cristo é simples. Não tem burocracia. Quem burocratiza o Evangelho é o homem. Quem faz muito bem, não, quem faz desse jeito é o homem. Infelizmente, nós estamos num tempo que as pessoas tentam burocratizar o Evangelho de tal forma, eu já vou encerrar essa palavra, mas o Evangelho acaba sendo tão burocratizado que as pessoas querem preparar, os pregadores querem preparar pregações que impactem, que seja um impacto, que eu seja lembrado por essa pregação. E esquecem que quem tem que ser lembrado e lembrado não é o pregador, é Jesus Cristo. Não adianta fazer uma pregação pegando do Gênesis ao Apocalipse, fazendo uma narrativa gigantesca aqui, pegando na teologia, ele vai para cá e faz uma ligação aqui, não sei o que, bababá, só para eu falar, eu fiz uma pregação. Hoje eu arrebentei na pregação. E as ovelhas morrerem de fome, porque não entenderam nada da pregação. Não é mais fácil você fazer uma pregação simples, explicando o que você leu e falando realmente o que Deus fala aqui. Não estou fugindo de nada do que nós lemos. Focando no Salmo 116, pegando alguns pontos da Bíblia, mas de forma simples, que todos nós entendemos. Pronto, mais fácil. Mais fácil. Todos nós sairemos aqui alimentados pela palavra? Creio que sim. E temos que entender isso. Não adianta eu ter um doutorado de teologia e viver que nem doido, querendo mostrar uma coisa que a palavra não me fala. Existem brigas por conta disso hoje. Você só vai pregar se você tiver doutorado em teologia. Só se você... Para com isso, Jesus Cristo era a própria teologia. Agora, os seus discípulos, tinha gente ali que era analfabeto. Tinha gente ali que não sabia fazer como minha avó fala, o ó com copo. Não sabia fazer. Minha avó Carminha que fala. Eu não sabe fazer o ó com copo. Mas Pedro, em toda a sua simplicidade, ele curou um coxo. Ele, através das palavras dele, Deus converteu tantas multidões. Então leve essa gratidão de Deus hoje. Seja grato. Venha aqui pela gratidão. O restante, Deus vai complementar. Amém? Amém. Entendemos a palavra? Simples, direta,